uma edição do J1Cast, o nosso podcast, hoje com a editoria de cultura, e estamos com a nossa convidada, Esté. Olá, Esté, tudo bem? Esté é uma dançarina, coreógrafa, ela faz várias funções no meio artístico e hoje vamos conhecer um pouquinho mais dela. Esté, me conte sobre você. Bom, gente, meu nome é Esther Souza, né? Eu sou natural, sou uma artista camaçariense que vem para Salvador estudar e me profissionalizar dentro da dança. Ainda dentro de Camaçari, eu também tive estudos, né? Tive experiência dentro do teatro. Foi dentro da cidade de Camaçari também que eu comecei a desenvolver interesse em estudar o audiovisual, assim. Ainda de forma informal, assim, amadora, né? Como todo bom iniciante, assim, lógico. O importante é o processo. Eu também escrevo, eu também produzo. A Fundação Cultural do Estado da Bahia tem me dado bastante enredo, assim, para coreografia, para direção. Então, eu sinto que todo dia eu tô descobrindo, na verdade, uma arte nova. É algo que eu gosto bastante sobre mim mesma, assim, é descobrir potências artísticas, assim, isso é muito bom. Recentemente você iniciou na FUNSEB. Sei que o processo seletivo para lá é bem concorrido, ainda mais para pessoas que não são da região metropolitana, né? Juro. E aí, me conte um pouco sobre isso. Como que foi esse processo, se preparar para uma prova tão complicada? Eu tive uma preparação, né? Tive uma ajuda incrível, assim, do Centro do Movimento Sim Guimarães, que é uma escola de dança sediada na Gleba A, em Camaçari. Gleba C, em Camaçari. E que eu tive todo o suporte, né, de um curso de preparação para o processo seletivo do curso profissional, técnico em dança da FUNSEB. Onde eu estudei, eu passei... A seleção, né, ela é uma seleção de uma semana, então a gente passa durante uma semana por provas técnicas, ou seja, práticas, de todas as danças que eles oferecem no curso, capoeira, balé, moderno, contemporâneo. E ao final tem uma prova escrita, que é de redação, na sexta-feira. E todo esse processo de estudo foi realizado ali por mim no ano de 2023, quando eu decido ser profissional na área, assim, passar a estudar. Eu descubro que existe um curso profissional, eu descubro que existe um curso técnico em dança e dedico todo 2023, assim, a estudar. É quando eu começo a trabalhar com audiovisual e eu começo a trabalhar para pagar os meus estudos em 2023, para em 2024 ingressar, graças a Deus, Sim. de primeira no curso profissional. Mas assim, foi graças ao suporte do Centro do Movimento, né? A gente sabe que a cultura de Camaçari tem sido bastante sucateada, Sim, então verdade. graças a essas pessoas foi que eu consegui, assim, ter uma preparação para a seleção. Claro, assim, meus parabéns pela conquista. Oh, vejo que é muito difícil. E também você tocou no assunto do audiovisual. Você, como dançarina, como é que se aplica ao áudio quando você está por trás das câmeras? Eu sinto que dançarinos fazem tudo melhor. Como pessoas que estão muito acostumadas a estar na frente das câmeras, a estar na frente do público, em cena sempre, é como se a gente tivesse um dinamismo, porque a gente consegue ver uns aos outros quando a gente divide palco, quando a gente, né, divide o público ali. A gente consegue ver os bastidores, porque a gente produz shows, espetáculos o tempo todo, e a gente está em cena. Então é como se a gente tivesse uma visão de prisma sobre a situação. Então eu consigo pensar em 3, 4 mentes, né, melhor às vezes do que um diretor de fotografia, que é só um diretor de fotografia. Às vezes ele vai se preocupar apenas com a estética da coisa. Eu não vou me preocupar se eu pegar um take bom aqui, eu não vou me preocupar se você saiu com sua perna torta, se tipo assim, a sua técnica não tá legal, se esse não foi o seu melhor shot, Sim. sabe? Se o meu shot ficar bonito, se a minha cena ficar bonita, um beijo, temos, sabe? Sim. Enquanto um bailarino, ele vai sempre olhar para além da estética, aquilo que você, como profissional da dança, entrega. Então a gente sempre tem uma forma muito mais sensível, na minha visão, assim, na minha opinião, de abordar a nossa imagem, a imagem uns dos outros, quando a gente tá, sabe, gravando, quando a gente tá usando a dança dentro do audiovisual. É isso. Eu acho que é um diferencial muito grande para qualquer
diretor, para qualquer pessoa que trabalhe no audiovisual, no cinema, ter experiência cênica. Porque o teatro é um audiovisual interrupto. Você não pausa, você não volta, você não corta. Você continua. Você continua. Então, de certa forma, você meio que precisa se despir de toda a sua vaidade quando você está em frente às câmeras. Tipo, não se preocupar se está bonita, mas com a mensagem que você quer passar. Na teoria, é verdade. Na teoria, ser dessa forma, né? Ser artista dessa forma. Independente de câmera ou não, quando a gente está em cena, o se despir é de si, sabe? É como um ator, assim. Eu creio que o dançarino faz um trabalho bastante parecido com o trabalho de um ator, porque meu cachorro morreu, eu tô estressada, eu terminei meu relacionamento. Mas tem show, gata. E a galera não quer ver lá você. Sim, talvez até mais complexo, dançando, né? Você tem que performar aquilo, você tem que performar. Você é dançarino, você é performer, você tem que continuar. Sim. Se a proposta é entregar alegria num show de pagode, é a alegria que você vai entregar. Então é uma performance. Se você não sente aquilo, automaticamente é uma atuação, automaticamente tá algo, você já tá fora, né, do seu verdadeiro eu. Isso é o profissionalismo que a gente chama na dança. Para além de, né, relações interpessoais, que toda área vai ter, toda área vai exigir, é também saber levar as coisas performando. Sim. Eu não tô bem, mas eu tô aqui dançando, amor. Minha perna tá lá em cima. Agora também falando sobre suas influências, eu vejo que tem algo muito forte, uma estética ali, Marina Sena. Quando a gente fala mais do audiovisual brasileiro, né? Uhum. E eu sinto que tem um pouco de tudo, não só quanto a música, mas também o estilo estético, roupa, um pouquinho de tudo. Mas também tem outras influências. Me conte sobre quais são suas influências. Poxa, eu sou geminiana. Significa que, assim, eu absorvo tudo aquilo que eu aprecio. Se eu gosto aqui do jeito que, sabe, vocês tratam tudo isso aqui, eu posso simplesmente ter uma ideia de fazer um vídeo sobre isso aqui, de fazer um enredo, um roteiro sobre isso aqui. E eu vou catando essas referências aonde eu me identifico minimamente com elas, onde eu vejo beleza. Eu costumo dizer que o meu trabalho no audiovisual, assim como na dança, eu acho, é muito intuitivo, porque eu ainda não tenho formação, não tenho documentação nenhuma, né, formação nenhuma acadêmica de estudo sobre o audiovisual, e tudo que eu faço, de as pessoas olharem e acharem bonito, foi que veio da minha cabeça, porque eu me posicionei a minha câmera e saiu algo que as pessoas falam, ficou bom. Sim. Então, vira um trabalho intuitivo, assim. E as minhas referências, elas são de fases e vão sendo construídas desde a minha infância. Sim. A minha primeira referência de dança é a dança da igreja. Eu fui nascida e criada dentro da igreja evangélica. E não adianta, lá dentro a referência que a gente tem são as pessoas, né, que atuam dentro da dança. A dança é ferramenta disso, então aquelas foram as minhas primeiras referências. Mas antes mesmo de eu nascer, eu tive a minha mãe que trabalhava assim, né? Pra ela não era um trabalho, ela não considerava isso, ela considerava um grande hobby. Né? Ela era dançarina de lambada. Ela tinha um grupo de lambada, na época, né? Nos anos 80, 70, sim. Onde ela performava com esse grupo e pra ela era diversão. O pagamento era pão com mortadela. Porque ela se divertia fazendo. Então, apesar de poder tirar proveito daquilo, nunca. Então, eu tenho a minha mãe como referência, assim... É um HD que existe, acho que foi transitado pra mim, assim, né, com a genética. E a partir disso eu tenho grandes divas pop, eu fui uma criança que consumi muito vídeo, né, muito videoclipe, muito vídeo pop. Então eu vou ter ali Paris Goebel, uma grande coreógrafa, né, da Nova Zelândia, que trabalhou com grandíssimas divas, acabou de trabalhar com Beyoncé, assim, mas sempre trabalhou com Justin Bieber, com Katy Perry, com Rihanna. Sempre é uma grande referência minha, assim. E eu tenho umas referências que eu conheci a partir do momento que eu decidi me tornar profissional. Cinha Guimarães, Franklin Gentil, Luiz Ricardo, Alec Grassi, Odara Ferreira, que são essas pessoas, assim, sabe, gente, que fazem de Camaçari a possibilidade que a gente tem, os artistas da dança de Camaçari dão a possibilidade de a gente continuar sonhando. Sim. Então, essas pessoas vão ser para sempre a minha referência. Infelizmente, já está acabando a nossa edição de hoje. Mas, só para no finalzinho, alguma consideração final? Poxa...
Eu acho que se eu tivesse alguma coisa para dizer assim, de forma geral, para um público que me assiste, seria para que a cultura fosse assim, fosse valorizada. Sim. A gente tem um papel, a gente desempenha um papel de educação, de orientação da mente, do espírito, da cabeça. Sim. Muito grande na sociedade e as pessoas nem percebem. Quando vocês vão pro carnaval, quando vocês se divertem, essa festa de São João massa que vai rolar, e eu vou beber, e eu vou dançar, Sim. eu vou escutar música. Isso é a engrenagem da cultura girando e fazendo com que os seus dias, que são cansativos, que são de muita gente miseráveis, assim, realidades miseráveis, se tornem um pouquinho mais leve, assim, agradável. E essa é a nossa missão como agentes de cultura, agentes de arte, então nos vejam, nos acolham nesse sentido, assim, não nos marginalizem mais. Não nos deixe ser marginalizados mais por governo, proposta ou indivíduo nenhum. Esse é o meu pedido, assim. Esté, muito obrigado por aceitar nosso convite. Obrigada a vocês. Obrigado por compartilhar sua história também com a gente. E obrigado a vocês que estão assistindo a gente nessa mais edição de Hotel Cast. Obrigado.